Olá, meninos e meninas. Vou fazer a leitura da prova trimestral de língua portuguesa. Então, vamos lá. A questão 1. Nós temos dois textos para a questão 1. O texto 1 tem um astronauta, vocês percebem a imagem de um astronauta e o lixo espacial, né? Que está aqui devido ao envio de satélites no espaço. O texto 2 vem abordando sobre o lixo espacial, falando que há uma grande quantidade de lixo no espaço e que a sociedade precisa fazer com que não há emissão desse lixo espacial quando enviarem satélites, né, ao espaço. Então, questão 1. Esses textos são semelhantes porque fazem referência à forma de trabalho dos astronautas, à tecnologia das agências espaciais, ao funcionamento de satélites, ao lixo presente no espaço. Então, vocês marcarão aí a questão 1. 2. O texto é, letra A, um conto, B, um diário, C, uma entrevista ou D, uma reportagem. Então, é relacionado ao texto 2. Para a questão 3, nós temos o texto: tirolesa passa por cima de lago cheio de jacarés e crocodilos na Flórida. Então, aqui o texto vem trazendo sobre uma tirolesa que passa por cima de um lago e neste lago há uma grande quantidade de crocodilos de várias espécies, incluindo o crocodilo filipino quase extinto. Então, 3. Nesse texto, no trecho, passarem pertinho de crocodilos, a terminação inho no termo destacado indica tamanho, carinho, intensidade ou deboche. Na questão 4, nós temos uma tirinha. Eu ia escrever um negócio. O que era mesmo? Memórias. Isso. Começou mal. Comecei o quê? Então, ele vai escrever e, ao final, ele não sabe o que ele escreverá. Então, a questão 4. O humor desse texto está no fato de o homem: A. Desejar escrever um livro de memórias e ser esquecido. B. Possuir menos memória que o galinho. D. Receber um julgamento do galinho. Ou D. Usar um lápis e vários papéis para escrever um livro. Na questão 5, nós temos o texto: eu só quero que você seja feliz. Então, vocês leiam o texto, porque ele é extenso. Eu só vou fazer um comentário. É um texto onde a mãe fala sobre a ida a um restaurante com as mães da sala do filho dela. E aí ela comenta que todas as mães falavam que a única coisa que elas desejariam é que o filho fosse feliz. Ela encerra o texto falando o seguinte: sai de lá pensando, o que podemos desejar a uma criança que não seja uma carga tão grande quanto a obrigação de ser feliz? Sinceramente, não sei. Nem sei se é justo querer algo para outra pessoa. E se isso não é sempre um tipo de fardo. Eu quero que meu filho seja feliz, mas também quero que ele se faça o melhor que puder, como o que tem, que no fundo acho que é o que acabamos desfazendo. Então, 5. Nesse texto, a autora defende a ideia de que A. Os filhos necessitam contar com os pais em todos os momentos. B. Os filhos precisam se esforçar para se tornarem pessoas boas. C. Os pais não devem se cobrar para que os filhos sejam felizes o tempo todo. D. Os pais não tinham que ser forçados a ir em restaurante após as reuniões. Aqui na questão 6, nós temos o texto: Rio ganha nessa quinta o Museu do Amanhã na Praça Mauá. Então, aqui está falando de um museu, né, que a cidade ganhou e ele relata o que existe nesse museu e como que esse museu é. Fala que lá tem uma sala de cinema de 360 graus e um churinga, um único objeto em exibição no museu, uma peça das antigas civilizações aborígenes australianas que representa todo o conhecimento e uma espécie de conexão entre passado, presente e futuro. Então, esse texto é um conto, um convite, uma notícia ou uma propaganda? E ao final aqui vocês conseguem saber qual seria a resposta, porque disponível em http g1globo.com, Rio de Janeiro, notícia 2015. Então, vocês marcarão aí de acordo com o texto. Na questão 7, nós temos uma imagem aqui que traz a seguinte frase: vire a página. Livro doado, sentimento compartilhado. Doe livros.
7. Nesse texto, a expressão vire a página foi usada para A. Apontar que as pessoas precisam ser mais rápidas na leitura. B. Indicar que as pessoas ficam emocionadas durante a leitura. C. Mostrar que as pessoas compram livros com assuntos semelhantes. Ou D. Sugerir que as pessoas devem desapegar dos livros que já leram. Então, marquem de acordo com a questão. Leia o texto abaixo. O cachorro de 155 quilos e outros recordes do mundo canino. Então, aqui na primeira parte, né, no primeiro parágrafo, vem falando do cão mais pesado do mundo. Ele tem 155 quilos. E na segunda parte, Vovós Australianos, vem falando sobre a longevidade dos cães, né, o recorde de cães que viveram mais tempo. Qual é o assunto desse texto? A ração especial servida aos cães. B. As raças de cães mais longevos. C. O peso médio de cães adultos. Ou D. Os recordes conquistados por cães. A questão 9. A lenda do Bosque Encantado. Conta a história de uma princesa que desobedecendo aos conselhos dos mais velhos, decidiu visitá-lo. Então, a jovem princesa embrenhou-se na mata, foi presa, né, foi aprisionada por um carvalho. O rei ofereceu dinheiro, né, recompensa para quem a salvasse. Daniel, que era um lenhador e flautista, resolveu ir lá, chegou perto do carvalho e ouviu a voz da princesa pedindo socorro. Ele começou a tocar a flauta, o carvalho ficou emocionado com a música e ele liberou a princesa. Eles se casaram e o reino teve um rei justo. Então, 9. O enredo dessa história se desenvolve a partir de quando? Letra A. A princesa decide se aventurar no Bosque Encantado. B. A princesa é avisada pelo lenhador sobre os perigos da floresta. C. O lenhador proporciona companhia para o carvalho. Ou D. O rei oferece a mão de sua filha para quem o resgatasse no bosque. E a questão 10, nós temos uma outra tirinha. Tem uma moça pegando um pacote de ração. Aí, na segunda parte, ela deixa derramar. Aí, na terceira, Bob da limpeza, compareceu ao corredor 6. Bob da limpeza, corredor 6. E no último quadrinho, a gente tem um cão aqui, que é o Bob. Então, o humor desse texto está no fato de a mulher derrubar a ração que compraria. B. A mulher utilizar um microfone para chamar o funcionário do setor de limpeza. C. O Bob da limpeza encontrar o lugar em que a mulher derrubou a ração. Ou D. O Bob da limpeza ser um cachorro. Então, é humor. A valentia da vovó Maria, que conta de uma pessoa que tem várias lembranças de sua avó e dos momentos felizes desse local. Então, leiam o texto com bastante atenção para respondê-lo. O texto é enorme, então eu não farei a leitura, mas vocês devem fazer. 11. Nesse texto, no trecho, para alegrar os olhos de quem a visse. Primeiro parágrafo. A palavra destacada refere-se à estação ferroviária. B. Lua. C. Televisão. Ou D. Terra molhada. Então, é só vocês irem lá no primeiro parágrafo. Ainda tenho nítidas lembranças de minha infância. Minha família e eu morávamos em um pequeno sítio no bairro Mandu, em Ouro Fino, Minas Gerais. Lá era um lugar muito pacato, sossegado até demais. A noite era clara, cheia de estrelas e sempre com uma lua para alegrar os olhos de quem a visse. Então, é nesse sentido aí, de quem a visse. Vê o quê, né? Então, voltem lá no primeiro parágrafo. 12. Nesse texto, infere-se que a narradora A. Costumava andar de trem quando era criança. B. Pensa em morar novamente no pequeno sítio. C. Sabia preparar refeições no fogão a lenha. Ou D. Sente saudade da época de sua infância. Aqui nós temos um breve comentário, um breve resumo sobre o menino maluquinho. Então, 13. Esse texto foi escrito para dar uma opinião. B. Ensinar uma tarefa. C. Fazer uma reclamação. D. Resumir uma história. Aqui nós temos na questão 14 uma poesia. Que delícia, comida gostosa. Ai, que coisa louca, que só de pensar me dá água na boca. Batata assada com manteiga e sal derrete na boca. Prazer sem igual. Domingo cai bem, a macarronada. No sábado, lá vai feijoada. Então, no verso, me dá água na boca, na primeira estrofe, quer dizer, A. Está com muita sede. B. Sentir um cheiro bom. C. Ter desejo de cozinhar. Ou D. Ter vontade de comer.
Na 15, nós temos o texto. Você tem medo? Rita também tem, mas perdeu todos vivendo uma grande aventura. O texto comenta que de uma menina que tinha medo de tudo. Ela foi enviada para a casa da avó, na zona rural, né, na cidade, né, no interior. E lá tem um relógio que a leva para o mundo encantado e ela tem que enfrentar gigantes. Monstros e gigantes. Então, o texto. Lá ela terá que enfrentar um gigante. Terceiro parágrafo. A palavra destacada indica dúvida, lugar, modo ou tempo. Então, lá, né, indica dúvida, lugar, modo ou tempo. E na questão 16, como se formam as pérolas? O texto relata sobre o que é pérola, né? Fala que a pérola não é uma pedra preciosa, que ela nasce dentro de uma ostra, um molusco, que vive no mar. E cita que, de acordo com o tamanho da pérola também é variado. Ela depende do tamanho da ostra e da duração do tempo em que ela levou para formar a joia. Então, 16, no trecho, ela nasce dentro. Lá no primeiro parágrafo, a palavra destacada refere-se a concha, B, ostra, C, pérola ou D, rocha. Aqui nós temos o texto da questão 17, o urso pescador. O texto fala do urso que foi pescar e um pardal também. Lá o urso se enrola, o urso é muito... ele é uma pessoa orgulhosa, olhava para os seus vizinhos por cima do ombro, e quando ele vai pescar, ele se enrola nessa vara, nesse anzol, e o pardal o ajuda a se livrar. Então, 17. Qual é o momento mais emocionante dessa história? A. O pardal decide pescar perto do urso. B. O pardal ignora o urso. C. O urso resolve pescar. Ou D. O urso se enrolar na linha do anzol. E 18, no trecho, Hugo, vendo o pequeno concorrente, riu-se dele. Quarto parágrafo. A atitude do urso demonstra que ele era convencido, engraçado, interesseiro ou solidário. A próxima aqui, 19, era uma vez um país de várias cores, onde as ruas têm nomes de flores e os sonhos se tornam realidade. Era uma vez, outra vez, uma menina pequena e frágil voava como uma borboleta pelos caminhos da felicidade. Tinha caracóis no cabelo e sorriso alegre de criança. Seus olhos, cor de chocolate, espelhavam ternura e esperança. Amara a sua arte e movia seu sabor do vento, que levava para as terras distantes, desvendando-lhe princesas infantes, noites estreladas e momentos de alento. Então, a 19, neste texto, o verso em que há uma comparação, comparando uma coisa com a outra. A. E os sonhos se tornam realidade. B. Voava como uma borboleta ágil. C. Espelhavam ternura e esperança. Ou D. Que a levava para terras distantes. E na questão 20, nós temos promoção. Amigo é para essas coisas. Amigo não é coisa para se guardar. Quem tem amigo não guarda, indique. Indique um amigo. Primeira parcela da sua mensalidade grátis, além de descontos especiais para quem você indicar. Este texto serve para A. Descrever um produto. B. Narrar um fato. C. Ensinar uma tarefa. Ou D. Fazer uma propaganda. Então, marquem aí. Borboletas enfrentam problemas na cidade. Aqui o texto fala que existem borboletas nas cidades, mas que elas, né, buscam alimentos, elas são herbívoras e buscam alimentos nas plantas. Porém, as cidades existem muitas plantas que vieram de outros países. Então, por isso que você consegue achar borboletas. Ele cita que você, em geral, você consegue achar borboletas nos quintais, parques e vegetação nativa, né, do Brasil. A ideia principal desse texto é que as borboletas, A. alegram os ares da cidade. B. Devem viver em florestas e campos. C. Enfrentam problemas da cidade. Ou D. São encontrados na cidade. Então, marquem aí. Na questão 22, terça-feira. Não sei se falei isso antes, mas eu sou super bom no videogame. Aposto que no mano a mano, eu venceria qualquer um na minha turma. Infelizmente, o papai não dá muito valor às minhas habilidades. Ele está sempre no meu pé, querendo que eu saia e faça alguma coisa ativa. Então, hoje, depois de jantar, quando meu pai começou a me chatear para sair, eu tentei explicar como dá para praticar esportes como futebol e basquete com o videogame, sem ficar todo suado e com calor. Mas, como sempre, o papai não sacou a minha lógica. Papai é um cara bem esperto em geral. Mas quando se trata de um senso comum, às vezes eu tenho minhas dúvidas. Tenho certeza que ele desmontaria meu videogame se conseguisse descobrir como. Mas, por sorte, as pessoas que constroem essas coisas fazem elas à prova de paz.
Então, na questão 22, nesse texto, a palavra super bom, lá no primeiro parágrafo, foi usado para letra A, mostrar o interesse do menino pelos jogos de videogame. B, descrever uma característica do pai. C, indicar a esperteza do pai para desmontar o videogame. Ou D, intensificar uma habilidade do menino. E aqui vocês marquem, então, leiam os textos corretamente, tá? E espero poder ter ajudado. Um grande abraço e até breve. Olá, tudo bem? Agora nós faremos a leitura das questões de língua inglesa. Atenção, agora você vai responder a questões de língua inglesa. Número 23, né? 23. Read the text below. Leia o texto abaixo. Então a gente tem um texto aí. At the parking lot. Parking lot. Em um parking lot. O que é um parking lot? Peter fala aí com o John. Né? São dois personagens. Could you move the car, please? O John diz, what? E o Peter repete. I said, could you move your car? E o John diz, why? E o Peter diz, because it's on my way. E o John diz, too bad. We can infer from the dialogue that John feels bad about not moving his car, is going to move the car, is not going to move the car, thinks he did something bad. Então, o John, pelo que está respondendo o Peter aqui, qual dessas opções que ele vai fazer aqui? O que vocês acreditam que ele vai fazer? A, B, C ou D? Né? Feels bad, is going to move the car, is not going to move the car, thinks he did something bad. A, B, C ou D? Resposta correta. 24, a gente tem Twin Days Festival. Twins Days Festival. Annual events attracts many people to Twinsburg, Ohio. Então, estou falando de um quê? Um festival, que é o... Olha as figuras. O Twins Days. O que são twins? Olha só, twins. Né? Os gêmeos, né? Então a gente tem, every year twins, triplets, and other multiples from around the country travel with their families to the northern Ohio town to compete, celebrate, and socialize. Now, in its 35th year, the event has become for many a family tradition, and yet another reason to enjoy being a twin. The Twins Festival Days happens every year. The word in the text that means the same as every year is. Né? A palavra que tem o mesmo sentido de every year no texto, qual que é? A, B, C ou D? 25. Read the text below. Lá, por exemplo, aí. Impressive PowerPoint, Harold, but the answer is still no. Ainda, né? Is no. The word that but joins two sentences and indicates addition, comparison, contrast or reason. Então, a palavra but aqui, o que ela está fazendo? É addition, comparison, contrast or reason. Ok? Usamos esse tipo de palavras aí, linking words. Nesse caso aí, ela está fazendo o quê? A, B, C ou D. 26. Read the text below. Recipe for happy marriage. Receita de quê? Happy marriage. Bring two people together. Add a quart of love, 1/4 cup of forgiveness, a gallon of patience, and a teaspoon of passion. Blend well. Tudo bem. According to the text, what is the most important ingredient in a marriage? The most important ingredient. O que é? Mais o quê? Né? De todos aqui, né? Forgiveness, love, passion or patience. Né? O que está na maior quantidade? Pensa bem. 27. Read the comic strip and answer the question. Então, temos uma comic strip aí. Snoopy's in the hospital. Didn't you know he's been there for about... desculpa. Ele concorda, né? A pergunta. Snoopy's in the hospital? Didn't you know he's been there for about 4 days? Is he allowed to have visitors? Oh, yes. He's had a few close friends drop by already. Ele no hospital.
The sentence, he's been there for about 4 days, means that Snoopy, né? Essa sentença significa que o Snoopy o quê? Has left the hospital, is leaving the hospital in 4 days, is still in the hospital, left the hospital 4 days ago. Então, o que essa sentença quer dizer? 28. Read the cartoon and answer the question. Então, a gente tem aqui, I can see my zit on Google Earth. I can see my zit on Google Earth. Oh, sorry, zit é espinha. Então, o que a gente pode inferir a partir disso, né? Ela falando aqui. We can infer that the teenager is dreaming, exaggerating, studying or working. Né? A, B, C ou D. Ela diz que consegue ver a zit. I can see my zit on Google Earth. Google Earth. Sabem o que esse programa faz? Então ela está fazendo o quê? Dreaming, exaggerating, studying or working. Ok?